Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor para ouvir nossas orações. Estamos muito agradecidos a Ti, Senhor, para a palavra que nós já ouvimos durante o tempo do estudo bíblico, hoje de manhã. Obrigado por ter que as crianças também aprenderam a palavra e foram ensinados no caminho certo. Agora nós pedimos, Senhor, para nos ajudar mais uma vez para as preparações para esse culto de adoração a Ti, Senhor. Prepare nossos corações, ajude-nos para estar pronto para ouvir Tua voz, para adorar o Senhor através das músicas que vamos cantar, que serão edificados, Senhor, pela Tua palavra que vamos ler, que Seu nome seja glorificado através de nós. Seja abençoado, Senhor, seja glorificado em todas as coisas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler primeiro João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 a 13. Eu vou ler os versículos ímpares, começando no versículo 1, e os irmãos podem ler os versículos pares. 1 João 5, versículo 1 até versículo 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a glória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Para três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que vê o Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua palavra. Ainda bem, vamos cantar
uma música de adoração ao nosso Deus. Ó Pai de amor, nós, conforme cantamos agora, Senhor, nós estamos aqui porque o nosso coração, Senhor, se enche de louvor diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Conforme nós cantamos, nós que
estávamos longe do Senhor, em rebeldia, em nossos pecados, mas o Senhor nos escolheu amar, Senhor. E o Senhor, um dia, com grande poder, o Senhor nos trouxe para si. O teu amor, Senhor, que foi tão grande por nós, Senhor, que enviou Jesus Cristo. E conforme nós cantamos, Senhor, através dele nós somos salvos, nós podemos ter acesso ao Senhor e chegar ao Senhor como nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa, Senhor, salvação, pela tua maravilhosa graça em nossas vidas. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão aqui hoje. É o que nós te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar mais uma música agora. Podemos ficar em pé mais um pouquinho. Vamos cantar uma música em preparação da confissão dos pecados. Nós vamos cantar. Depois vamos ter um momento de oração. Preparar para o nosso momento de confissão dos pecados. Vou ler o versículo que temos em Malaquias, capítulo 7, versículo 18.
Depois vão ter um momento em silêncio. Vocês podem confessar os pecados. Depois o Messias vai orar para nós. E aqui, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Graças a Deus para sua misericórdia em favor de nós. Este é um momento em oração silencioso, confessando nossos pecados. Depois, o Messias vai orar para nós. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo, Senhor Deus, que temos feito, Senhor, que tem agradado a Ti, Senhor. Pelos momentos, ó Deus, que deixamos, Senhor Deus, de fazer o que era os Teus mandamentos, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Os momentos que nós temos negligenciado, Senhor Deus, não temos, Senhor, ter dado a atenção, Senhor, ter dado aquilo que o Senhor tem pedido a cada um de nós, Senhor. Nós, Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Pedimos, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Não há nada que possamos fazer, Senhor, para apagar, Senhor Deus, nossas falhas, nossos pecados. Mas cremos, Senhor Deus, que o sangue vertido na cruz de Jesus Cristo, aqueles, Senhor Deus, que se arrependem e buscam, Senhor Deus, mais de Ti, Senhor, e é totalmente dependente de Ti, Senhor, sabe do salário que ali foi pago, Senhor Deus, para vencer, Senhor Deus, para nos dar vitória, para nos cobrir, Senhor Deus, de todo o pecado, Senhor, de todas as falhas, de todas as iniquidades. Senhor, clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Esse vai ser o momento para os dízimos e ofertas. Você está preparado com o seu dízimo para ofertar ao Senhor. Esse é o momento mais para os membros aqui da nossa igreja. Se você está preparado com o seu dízimo e oferta, durante essa música, vamos cantar em pé. A pé, de pé, né? De pé, isso. Cantar de pé. Esse cântico de adoração ao nosso Deus. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor.
Gratidão ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos pelo que tu és, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado, Pai, por estar com os irmãos na tua casa, aprendendo a tua palavra, escutando do Senhor, Pai. Que tu possa receber, Pai, nossa oferta, Senhor, nosso dízimo, em forma de gratidão, Senhor. Gratidão, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos sustentado, Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. E dessa forma aqui reconhecer, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Pai maravilhoso, eu peço que o Senhor continue dando sabedoria, Pai, os administradores, Senhor Jesus, como o Senhor possa dar estratégia da melhor forma possível, Pai, para administrar seu dinheiro, Pai. É isso que eu te peço, te louvo, te exalto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia. A segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, para você encontrar mais rápido, fica depois da primeira carta de Pedro. Agora sim, pastor. Agora eu conto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai querido, pela bênção de termos cantado ao Senhor, temos lido, Senhor Deus, a Tua Palavra, temos orado, temos tido tempo no nosso culto para a confissão dos nossos pecados. Agradecemos, Senhor Deus, por poder ofertar ao Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, por poder estar juntos como igreja do Senhor. Obrigado por essa reunião, obrigado por esse ajuntamento que foi concedido pelo Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor que teve misericórdia de nós ao nos salvar. Nós queremos desenvolver esse pleno conhecimento da Tua graça, Senhor. Abençoa-nos no entendimento da segunda carta de Pedro. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos iniciar nossa caminhada, a segunda carta de Pedro. Nós terminamos na semana passada a primeira carta de Pedro e cronologicamente, possivelmente 3 anos depois, acontece essa carta aqui. Então, cerca do ano 63, 64, a primeira carta de Pedro, e aqui 66, 67, a segunda carta de Pedro aqui, visto que Nero, ele morre em 68, foi pela espada de Nero, que Pedro foi crucificado. Conta-nos a história de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele não se achou digno de ser crucificado como nosso Senhor.
Isso é a história que nos conta isso, né? Então, Nero morrendo em 68, Pedro e Paulo morreram em 67. Então, essa carta, segundo o versículo 14 ali, né? Pedro diz ali, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, eu estou prestes a morrer. Então, essa carta aconteceu em 66, 67. Então, é uma carta, eu digo a vocês, ela gerou muita controvérsia, né? Ela foi uma carta que ela demorou para ser aceita no cânon bíblico, né? Quero fazer essa introdução para os irmãos para a gente entender o contexto da segunda carta de Pedro, né? Ela demorou para entrar, não é à toa que os pais da igreja, né, como são considerados, eles não citavam tanto segunda carta de Pedro, né? Alguns comentaristas estavam estudando sobre o texto disseram que é uma carta negligenciada, né, no seu estudo. Não se vê muita pregação, muito estudo na segunda carta de Pedro, visto que ela tem realmente características marcantes. Creio que a principal delas é o estilo. O estilo da segunda carta de Pedro, ela difere muito da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, ela é uma escrita mais polida, né? É mais limpa, ela flui de uma maneira melhor que a segunda carta de Pedro. Claro que nós não percebemos na tradução, né? Isso no original, né? No original, o grego de 2 Pedro, ele já é mais, um comentarista usou essa expressão, abrupto, né? Ele é mais, se a gente fosse comparar mais barroco, se a gente pode dizer assim, né? É um grego diferente. Então, quando os pais da igreja, né, aqueles que tiveram acesso à segunda carta de Pedro, falaram assim, não pode ter sido Pedro que escreveu essa carta, né? Tamanha diferença no grego. Então esse aspecto é muito diferente. Não pode ter sido grego. Não pode ter sido Pedro que escreveu, né? Outra coisa, a saudação dela vem com Simão Pedro. Na primeira carta de Pedro, a saudação vem como Pedro. Então o que pode ter acontecido nessa carta? Segundo eles, né? Foi alguém que escreveu e colocou como pseudônimo Simão Pedro. Isso acontecia? Acontecia. Por quê? Existiam falsos mestres, e preste atenção nisso, esse é um dos focos da pregação de 2 Pedro. Existiam falsos mestres que escreviam, né, segundo os seus conceitos, segundo as suas doutrinas, e na hora de nomear, teria que nomear o nome de alguém reconhecido, no caso Simão Pedro. Então, devido a isso, essa linguagem ser diferente, né, devido a existência dessas cartas que são consideradas, esses mestres são considerados, outra informação muito importante, os gnósticos, né? Pedro, ele fala firme com relação à questão do gnosticismo na sua carta. Então, esses mestres considerados gnósticos, eles tinham esse costume, tinham os escritos e aí colocavam o pseudônimo, Simão Pedro. Chegava na igreja, quem está enviando essa carta para nós? Simão Pedro. Logo, os mandamentos aqui é a verdade. Então, com isso, com essa diferença de linguagem, com essa diferença de grego, muitas pessoas olharam para essa carta e falaram, não, essa carta não é canônica. Ela não pode estar no cânon bíblico. Olha, queridos. Então, passou-se um tempo para ter essa canonicidade dessa carta. Porém, né, algumas passagens são bem intrigantes. Por exemplo, Pedro fala literalmente da transfiguração. Quem esteve na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Eles estiveram na transfiguração. Pedro fala que esteve lá. Outra coisa, algumas expressões que aparecem em 1 Pedro e também aparecem em 2 Pedro. Por exemplo, testemunhos oculares. Testemunhos oculares. Então, assim, alguém para usar um pseudônimo, ele teria que usar desses artifícios, né, para dizer que era Pedro. Então, isso refuta a ideia de que não foi Pedro o autor dessa carta. Uma outra coisa, o estilo do grego, né, como eu disse aos irmãos, isso é bem diferente da segunda carta para a primeira carta.
No final da primeira carta de Pedro, os irmãos lembram que Pedro cita Silvano, né? Provavelmente Silvano foi aquele que levou a carta, mas ele pode ter sido um amanuense. O que era um amanuense? Um escrevente. Silvano foi aquele que caminhou com Paulo, né? Silvano era grego. Então Silvano tinha o grego polido, o grego fluente. Não que Pedro não tivesse, né? Eu disse aos irmãos que normalmente o grego da época sabiam mais que o grego, né? E alguns até o latim. Então, por mais que Pedro soubesse, ele não era analfabeto. A Bíblia diz que ele era iletrado, mas não analfabeto, então ele sabia escrever. Então, isso demonstra que, sendo que a possibilidade de Silvano ter escrito a primeira carta de Pedro, então por isso o grego mais fluente, já sendo o próprio Pedro escrevendo a segunda carta, não tão fluente dessa forma. A gente percebe as mudanças, de novo, no caso do original, muito características. Então, pode ser que Pedro tenha escrito a próprio punho a segunda carta. Ou pode ser que ele tenha usado um amanuense que não fosse humano. Então isso não é base para dizer que Pedro não foi o autor dessa carta, né? Mas a questão da autoria ela tem sido bem debatida. Tem uma outra coisa também, muito importante nessa carta de 2 Pedro. Se você ler a carta de Judas, né, ela é muito similar. Isso, para alguns, desautorizou quando coloca a segunda carta de Pedro na ordem cronológica. Alguns dizem, como Pedro, sendo apóstolo, bebeu, usar essa expressão, tá? Bebeu na fonte de Judas, não sendo apóstolo, devido à similaridade das duas cartas. Inclusive as duas vão falar muito com relação à questão dos falsos mestres, né? Mas isso se você colocar uma questão cronológica, sendo alguém escrevendo depois de 67, foi a data ali, provavelmente, da morte de Pedro. Então, provavelmente aconteceu o contrário. Foi Judas que bebeu na fonte de 2 Pedro. Porque Judas foi escrito em 70, 80. E Pedro, no máximo 67, foi o ano da sua morte. Então, essas colocações de que a primeira carta, a segunda carta de Pedro não foi escrita por Pedro, pelas suas afirmações, nós não podemos colocar como não, né? Porque as afirmações que foi o próprio Pedro que escreveu, elas são mais evidentes, né? Outras palavras que nós temos, firmeza, questão do sem mácula, irrepreensível, fé preciosa, né? São, eu já disse aos irmãos, testemunhas oculares, são expressões de Pedro, e elas se repetem na primeira carta. Então, isso autoriza e nos deixa ver que o próprio Pedro escreveu a segunda carta. A similaridade, outra similaridade muito importante, nos sermões de Pedro em Atos. Expressões que ele usa lá, ele usa aqui na segunda carta de Pedro. Então, são informações que nós precisamos ter com relação a esta carta. Por que eu trago esse panorama? Porque a gente precisa entender, né, o contexto de toda essa escrita. Então, para essa carta, né, claro que nós entendemos segundo a inspiração do Espírito Santo do Senhor, para que nós agora a vejamos versículo a versículo nessa sequência de 2 Pedro, né, preciso que a gente entenda esse contexto. Então, veja só, queridos, o que Pedro escreve aqui, né, é uma carta apocalíptica. Pedro fala sobre segunda vida do Senhor. Pedro fala sobre o dia do Senhor, ele fala até, usa a expressão dia de Deus, essa expressão muito conhecida no Antigo Testamento. Ele fala de novos céus e nova terra. Ele fala de anjos caídos. Ele fala de Noé, fala de Balaão, né? Ele fala do Ló também. Então, são textos que vão relatar para a gente, né, essa defesa, se a gente pode usar dessa forma, defesa da fé. Pedro é categórico contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres. Depois você lê em casa, Pedro 1, 2 e 3 de 2 Pedro. Uma carta preciosa, uma carta que é uma base teológica para nós entendermos, isso é muito importante, a nossa fé.
Pedro usa uma das palavras que a gente chama, quando a gente vai interpretar texto, um livro, uma carta, né? De buscar ali a palavra-chave, vamos dizer assim, né? Uma palavra que é conhecida, que é vista repetidas vezes, a segunda carta de Pedro é conhecimento. Conhecimento. Irmãos, o conhecimento mais profundo de Cristo é o que nos ajuda na luta contra as heresias. O conhecimento profundo de Cristo é o que nos ajuda na luta contra as heresias. Nós precisamos conhecer mais a nossa fé. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Nós precisamos conhecer mais a Jesus. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, na saudação, que são esses 2 versículos que eu li para os irmãos, na saudação aparece a palavra conhecimento. E se os irmãos virarem a página da sua Bíblia, no último versículo, novamente a palavra conhecimento. No último versículo diz para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. No primeiro versículo diz que nós precisamos, né? Que essa graça de Deus age em nós para que a gente tenha o conhecimento pleno de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você e eu entendamos as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos ensinos, é preciso que eu e você conheçamos a nossa fé. Conheçamos quem é Jesus. Conheçamos verdadeiramente a Deus, né? Diz aqui, na Casa da Moeda, né, havia essa história, né? Diz que haviam especialistas que estudavam a nota ali do dinheiro. Estudavam textura, cor, contraluz, aquele relevo que ela tem, numeração. E o trabalho daquelas pessoas era estudar aquela nota. De maneira que eles, quando olhassem a nota falsa, eles falaram, essa nota não serve. Por quê? Quando eles se deparavam com a nota falsa, eles conseguiriam identificar rapidamente que essa nota não era verdadeira. Porque a nota real era muito conhecida. Era vez após vez estudada, observada, conhecida, né? Dedicava-se tempo a que aquela nota fizesse parte, né, do conhecimento diário daquela pessoa. Então, quando vinha a nota falsa, não tinha como. Batia o olho, pegava e falava assim, não, isso aqui não tem relevo. Não tem relevo, não é verdadeiro. Ah, não, aqui, contra a luz, olha, a tonalidade de cor não é verdadeira. A numeração está errada. Numeração está errada. Tamanho não dá, não bate. Eu conheço. Textura, a textura dela é diferente. Por quê? Porque o conhecimento daquela nota verdadeira fazia parte da vida da pessoa. É isso que nós precisamos ter com relação à nossa fé. Conhecer verdadeiramente. Faça a pergunta a você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Vai ver essa pergunta? Pastor, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Muito bem, você respondeu corretamente. O que é ser Senhor? É uma pergunta muito importante. Você falou que Ele é Jesus, veja só a sua resposta, né? Você falou, Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Pois bem, então, o que significa ser Senhor? E o que significa ser Salvador? Salvar do quê? Ah, pastor, eu creio que Ele me perdoou dos pecados. Que pecados? Quais pecados? Você falou que Ele te salvou. Como Ele te salvou? Como isso aconteceu? Ah, pastor, Ele morreu na cruz para pagar. Pagar? Então pagou para quem? Não, o sangue dele derramado. Ele foi o sacrifício vivo, santo. E esse sacrifício agradou a Deus. Então Deus estava desagradado com você. Por que Deus estava desagradado com você? Para ter Jesus morrido na cruz, para que você tivesse um relacionamento com Deus. Está vendo, queridos? São perguntas que não causam dúvida na nossa fé. Elas amadurecem a nossa fé. E veja que eu não trouxe alguns termos. Propiciação, né?
justificação, santificação. Eu falei de coisas que de repente você fala comumente para as pessoas e de repente na hora de pregar o Evangelho nós engasgamos. Por quê? Porque nós não sabemos responder verdadeiramente aquilo que nós temos. Para isso é importante você conhecer. Só que importante também, queridos, uma outra informação muito importante. A palavra conhecimento que aparece em Pedro, há duas palavras no grego. Na nossa tradução não. Nossa tradução é conhecimento. Eu fui buscar essa expressão conhecimento como palavra aparece 7 vezes em 3 capítulos. Há uma importância, né? A palavra conhecimento. Então, há momentos que ela aparece como conhecimento mais profundo. É a palavra conhecimento. Mas ela, na gramática, na grafia dela, né? Na escrita dela do grego, ela é um conhecimento mais profundo. O outro, não que não seja um conhecimento profundo, mas é um conhecimento de maneira geral. O conhecimento profundo tem a ver com relacionamento. E é interessante que geralmente a expressão que aparece com conhecimento mais profundo está ligada a Jesus Cristo. Olha que interessantíssimo, mas olha que maravilhoso. Como eu disse, na nossa tradução vem a palavra conhecimento. No original aparece conhecimento mais profundo e a sequência do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Sabe onde aparece essa expressão de conhecimento? Conhecimento mais profundo? Na salvação. E logo está ligado com o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante para nós entendermos esse contexto. Pedro vai lidar com falsos mestres. Vai lidar com doutrina complicadíssima, meus irmãos. Os gnósticos. Nós vamos ver isso quando chegarmos aí no capítulo 2, por exemplo. Veja o versículo do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Capítulo 2, versículo 1. Os quais, prestem atenção, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só. Então, essa introdução de falsa doutrina, Pedro está sendo veemente em lutar contra ela, em dizer, eles são dissimulados. Eles fazem isso, a intenção deles é destruir e doutrina, que é pilar para a nossa fé, que é a soberania do nosso Senhor, está sendo atacada. Como então vocês vão lutar? Como então vocês vão lidar com isso na igreja? Conhecendo verdadeiramente a fé que você professa. Isso é muito importante, queridos. Nós vemos hoje, hoje não, faz alguns anos, na era da internet, e eu digo a você que vocês têm que ouvir o seu pastor. Pastor, você está divulgando em causa própria agora? Pode parecer, né? Mas não é. Eu estou dizendo a verdade para você. Você precisa ouvir o seu pastor. O pastor da internet não vai dar conta disso aí. O pastor da internet, de repente, vai introduzir uma doutrina que você não entende e você não vai ter como perguntar. O seu pastor, na sua igreja, você precisa seguir o que ele está pregando. Agora, se ele estiver fora da verdade, você, como alguém que está também buscando o pleno conhecimento do Senhor, vai ajudá-lo a crescer. Ele cresce junto com você. O rebanho é abençoado. Por isso, irmãos, o pastor ele dá conta da sua igreja, não dá conta das outras igrejas. Ele ensina a palavra no púlpito da sua igreja. O que acontece nas outras igrejas, ele não pode dar conta. Como eu já disse isso mais uma vez para você. Ah, pastor, mas lá na outra igreja estão fazendo isso. Lá na outra igreja. Não é aqui. Ah, mas eu gosto, pastor, quando isso acontece. Aí eu fico triste com você. Falar o que você? Nós não vamos adequar lá
adequar aqui o que está acontecendo lá. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Porque falsas doutrinas entram sutilmente nos. Tem havido um movimento aí de um evangelho, né, que eu sempre lembro da carta de Paulo aos Gálatas. Um evangelho sendo introduzido, alguns dizem até evangelho água com açúcar, né? Alguns falam assim, leve, não fala mais de pecado, fala que você é o melhor de Deus, tudo isso acontece para que nós... É o homem no centro daquela adoração. E as palavras com que essas doutrinas entram, elas são sutis, são suaves, elas são sutis. Você precisa ver, você está triste. Triste não. Deus te ama. Deus quer ver você alegre. Olha só, você é uma pedra preciosa. Você precisa amar você mesmo. Aí coloca o homem no centro. As pessoas gostam disso, falam, realmente, olha, esse pastor prega, hein? Prega uma beleza, sei que meu coração assim, olha, tranquilo, heresia, Cristo sai do centro. A palavra não tem centralidade é autoajuda, é treinamento, vai envolvendo você numa conversinha fiada. Isso é maldito, isso não é bíblico. Pedro vai tratar desses assuntos fielmente, como digo aos irmãos aqui. Esses homens estão preocupados e desejosos pela destruição e não edificação. Por isso que nós vamos entender a saudação que Pedro faz. Como Pedro começa a carta? Okay? Eu trouxe para os irmãos a introdução daqueles que não creem, né, que foi Pedro que escreveu, mas como eu disse aos irmãos, eu creio fielmente que foi Pedro que escreveu, pela similaridade nas coisas que ele falou, né, pelas colocações, né, do Monte da Transfiguração, algumas coisas particulares, assim, então para nós vamos olhar isso durante a segunda carta de Pedro. Então, creio eu fielmente que foi Pedro que escreveu, né, provavelmente de punho ele escrevendo essa carta. Olha como é que ele inicia. Ele inicia dizendo, Simão Pedro. Já é algo que deve nos chamar a atenção. Quando Jesus, né, vai confrontar a Pedro, ele não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão. Ou seja, para Pedro lembrar de onde ele veio, lembrar que Deus iria fazer o pescador de homens, para ele lembrar que ele era aquele homem que Deus chamou, aquele homem que negou a Cristo, aquele homem que o Senhor foi ao resgate de Pedro. Ele precisa entender isso. Então, quando ele escreve essa carta, preste atenção no contexto. Para falar de falsos mestres, é como se Pedro estivesse dizendo, eu sei de onde que eu vim. Eu sou o Simão Pedro. Agora, importante, eu sou escravo. Eu sei de onde eu vim e eu sou um servo, eu sou um escravo de Cristo. Só que nessa saudação, ele também diz, eu sou apóstolo. Veja, queridos, ele sabe de onde que ele veio, ele sabe quem realmente ele é, mas a autoridade dele foi dada por Deus. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me comissionou para ser um apóstolo. Então, aqueles que receberiam a carta, falaram assim, olha, Pedro está se familiarizando conosco, porque nós somos pecadores, nós também somos escravos, mas é importante a gente entender que ele foi comissionado pelo Senhor Jesus, diferente desses falsos profetas que estão tentando inserir e até introduzindo falsas doutrinas. Veja, queridos, na saudação ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, do Cristo, do ungido, do Messias, daquele que salva. Então, para a gente poder conhecer plenamente a Deus, né, como pecadores que somos, como isso acontece?
Isso acontece, queridos, sendo nós um servo de Deus. Deus se revela à sua igreja. Deus se revela a nós. Deus se revela através da sua palavra. Deus faz-se conhecido a nós. Porque Pedro continua o versículo 1. O que ele diz? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Então, irmãos que estão recebendo, vocês, assim como nós, no meu caso, apóstolo, servo e Simão Pedro, obtive a fé. Vocês também receberam a fé. Por isso que o pleno conhecimento de Deus a nós é concedido. Irmãos, pode ser o irmão mais simples da igreja, intelectualmente falando. Pode ser o irmão mais intelectual da igreja. A fé capacita tanto um quanto o outro a conhecer Deus. Eu já vi pessoas que têm dificuldade na leitura assimilarem princípios, fazerem conexões. Sabe assim, fazer conexões, que eu falo assim, gente, isso é o Espírito Santo. A pessoa não sabe ler direito, mas o que ela leu, ela entendeu de tal forma que ela pega aquele versículo e fala, não, mas esse versículo aqui, quando Jesus fala sobre esse versículo aqui, ele está querendo, você fala assim, gente, de onde que veio esse entendimento? Não veio da academia. Esse entendimento veio da fé. E essa fé vem de onde? Essa fé vem de Deus. Porque a fé não é um dom de Deus? Paulo disse isso? A fé é um dom de Deus. É um dom gratuito de Deus. Essa fé não é conquistada por nós. É Deus quem faz com que nós obtenhamos. É isso que ele está dizendo. Agora, vocês, destinatários, que é uma outra informação importante. A carta não nos deixa saber quem são os destinatários, né, dela. Não fala assim. Já a primeira carta de Pedro fala de Bitínia, Ponto, Capadócia, né, da Ásia. Aqui não fala. Algumas expressões vão se repetir na segunda carta de Pedro. Por exemplo, amados. Amados é uma expressão que ela denota uma intimidade. Então, uma boa forma da gente entender quem são esses destinatários, até pela proximidade do tempo, os mesmos que receberam a primeira carta de Pedro. Possivelmente. Né? Mas quando essa carta chegou, o que eles ouviram? Nós, assim como Pedro, servo e apóstolo, temos a mesma fé. Queridos, eu já disse para você mais uma vez, a diferença na igreja são de papéis. A fé é a mesma para todos os tempos. A fé é a mesma para todos os tempos. Nós temos papéis diferentes. No meu caso, como pastor, meu papel é ensinar, ministrar a palavra e conduzir a igreja. O seu papel é servir a nossa igreja de uma outra forma. A fé que nós temos é a mesma. A questão são de papéis. E claro que isso envolve autoridade e toda a condição da igreja. Pedro diz, irmãos, eu com vocês somos um. Nós somos um. Nós obtivemos essa fé igualmente. Lembra da expressão que se repete na primeira e na segunda carta? Preciosa. Igualmente de grande valor. E agora, como nós obtivemos essa fé? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção na leitura desse texto. Romanos capítulo 5, né? A partir do versículo 19, a palavra diz assim. Aliás, desculpa, Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. A lei vai mostrar quem nós somos. A lei deixa claro. Por isso que a lei é boa, Paulo diz. Ela deixa claro que nós somos pecadores. Nós não conseguimos cumprir a lei. Tem um povo aí, né, que quer cumprir algumas partes da lei. Algumas partes da lei não funcionam. Tem que cumprir a lei toda. Vai chegar à conclusão que não consegue cumprir a lei. Então, não adianta. A lei só vai mostrar que você é pecador. Cristo é o cumprimento da lei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que, pela lei, vem pleno conhecimento do pecado. É o que Paulo está dizendo aos Romanos. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Falando da justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Então, essa fé, essa justiça, sendo aplicada em Cristo, é por isso que nós obtemos essa fé, a qual Pedro está dizendo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como pagamento, como satisfação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em Cristo, a justiça de Deus, né, é aplicada em nossa salvação. Então, aquela fé obtida por nós, ela foi conquistada em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aos Romanos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, essa justiça aplicada de Deus, justiça essa, né? Que permitiu que nós obtivéssemos a nossa fé, ela foi aplicada em Jesus Cristo. Quem foi o autor dessa justiça? O próprio Deus. Então, aqueles irmãos que entenderam que precisam, aqueles irmãos que estavam lendo a carta, precisam compreender que o pleno conhecimento de Cristo vem através dessa fé que eles obtiveram pela justiça feita em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 aqui Paulo está usando um conceito forense, né? O que quer dizer isso daí? A ideia de que nós, essa dívida foi paga por Jesus, né? Todos nós somos já declarados justos. Hoje, os crentes são justificados. Eles já são justificados. Nós fomos justificados. Estamos no processo de santificação e o próximo processo é a glorificação. O primeiro versículo, Pedro já disse sobre a justiça de Deus. Pedro já disse sobre a salvação em Cristo. Pedro já disse sobre a fé que vem em Deus. O primeiro versículo. Você crê que Pedro estava instruindo a igreja ao conhecimento? Sim ou não? Então precisamos entender. Se nós fôssemos fazer ali um resumo, quem nós somos, que Deus nos chama, que nós temos a fé, que essa fé é preciosa, essa fé é conquistada na justiça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Só no versículo. Só no versículo. Crentes precisam conhecer a fé. Irmãos, nós precisamos amar o conhecimento do Senhor. Amar. Eu fico muito feliz e eu quero dar uma palavra de louvor à igreja aqui, na frequência da nossa BD. Que Deus retribua a cada um de vocês o desejo que vocês têm de conhecer a palavra do Senhor. Como os irmãos têm vindo para aprender. Como uma escola, mas os irmãos têm vindo conhecer a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Você cresce, eu cresço, nossa igreja amadurece. Nós somos os luzeiros, como Paulo diz em Filipenses, que pregam o evangelho nesse mundo. Nós podemos abençoar nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, conhecendo cada vez mais a fé que nós professamos. Veja Pedro, comissionado, olha, a fé que nós obtemos foi concedida à justiça efetuada por Deus, a pessoa de Cristo. Nós temos isso. É isso que cristãos precisam entender. É isso que cristãos precisam viver. Por isso, queridos, que os nossos pecados, hoje, eles já foram pagos em Cristo Jesus. Para pensar isso. Hoje,
Preste atenção nessa verdade, irmãos. Hoje, diante de Deus, você e eu somos considerados justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos. Foi pago. Isso é justiça de Deus em Cristo. Fez com que nós sejamos salvos. Essa é a verdade. Isso alegra o coração. Alegra o coração você entender que você é pecador, que você e eu merecemos a condenação, mas em Cristo Jesus fomos perdoados. Isso deve alegrar seu coração. E não falsa doutrina que fala que você é bonzinho, que você é legal, tudo é para você, você é o centro, você vem, agora é só vitória. Tal. Não, para com isso. Prega a verdade. A verdade é muito preciosa. A verdade é uma graça que faz com que a gente entenda. Aí agora imagina, você viveu os seus dias assim sabendo, Senhor, eu não preciso me sentir perdoado. Eu preciso me ver perdoado. Não me sentir perdoado. Por que não me sentir perdoado? Porque sentimento, ele dá aquela variação. Eu costumo brincar em casa, eu falo sentimento varia, né? O sentimento varia, né? O sentimento ele vai variar. Às vezes você, não estou me sentindo perdoado. Tem que se sentir perdoado. Tem que se ver perdoado. Porque quem perdoa você é Cristo. Não é a sua palavra, é a palavra dele. Então nós somos perdoados. Glória a Deus por isso. Olha só, irmão. Fomos considerados justificados. Agora, qual que é o processo, pastor? O processo é santificação. Você lutar contra o seu pecado. O que Hebreus 12 diz? Que o pecado fica ali, ó. Tenazmente assediando você. Bater na sua porta. Peca. Faz isso não. Faz isso não. Não obedece. Não faz isso, você faz. Mas de novo. O pecado tenazmente me assediando. Para fazer o contrário. Aí você olha para 1 Pedro e fala assim, peraí, Deus me deu a fé. A fé é um dom gratuito dele. Não fosseis vós que me escolheis. O Senhor falou para os discípulos. Mas eu escolhi a vós. Efésios, queridos, traz outra doutrina preciosa. A eleição. Deus escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, segundo a grandeza, a bondade da sua vontade. Ele nos escolheu. Por quê? Não sei, irmãos. Eu não sei. Chegar lá no céu, você pergunta para o Senhor Jesus. Eu só consigo entender uma coisa, baseado em Efésios 1. E é a resposta que eu dou. Sabe por que Deus nos salvou? Para honra e glória dele. É isso. Essa é a resposta. É isso que cristãos precisam conhecer. Isso é pleno conhecimento de Deus, que salva, que justifica o intermédio de Cristo, que comissiona um Simão Pedro para ser apóstolo, que faz com que agora a escravidão dele não seja mais o mundo, não seja mais as coisas desse mundo, a escravidão seja agora Cristo. Ele vive como escravo de Cristo. Agora ele serve ao Senhor. Então, se ele está, como ele diz no versículo 14 ali, se ele está prestes a deixar esse tabernáculo, ele vai deixar esse tabernáculo escrevendo uma carta para os irmãos. E os irmãos tomarem cuidado com a falsa doutrina. Não deixe a falsa doutrina entrar na sua casa, irmãos. Às vezes é na tela do seu computador, às vezes é na tela do seu celular, às vezes é na sua televisão. Às vezes é uma pessoa que você conhece que começa a falar para você, não, mulher, não, dona de casa, essas coisas, não, isso já passou, coisa retrógrada, hoje é o século XXI, não sei o que, jovem, que isso, não, tem que entender, aproveitar a vida, não é assim não, cuidado, falsa doutrina, isso é mentira, não vai de pecado não, pecado deixa a gente para baixo, fica entristecido, tem que sair do culto assim, feliz, e alegre, sorridente, tem que fazer coisa que seu coração fica cada vez mais assim, alegre com você mesmo, E se eu vindo isso, eu falo assim, nossa, opa, aquela igreja ali. Aquela igreja dá uma enchida no meu coração aqui, meu ego fica inflado. Eu gosto disso. Cuidado, é falsa doutrina. É falsa doutrina. Você precisa discernir. Sabe, às vezes o povo que vai na sua porta, pode deixar uma mensagem para você? Faça uma pergunta para ele. Quem é Jesus para vocês? Faça essa pergunta. Quem é Jesus para vocês? Jesus foi um grande profeta. Sim, o que mais? Jesus foi um homem que pregou a verdade. Sim, o que mais? Jesus foi um judeu. Tá bom. Fala para mim. Ele é filho de Deus, sim ou não? Sim, filho de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. É?
Tá bom, a Bíblia fala de criatura e filho, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Agora uma pergunta para a gente fechar aqui. Jesus é Deus? Não. Aí não. Não quero mais te ouvir. A não ser que você queira ouvir o Evangelho. Aí eu posso pregar para você. Mas falar que Jesus não é Deus? Sabe um dos livros que defende a divindade de Jesus? 2 Pedro. 2 Pedro defende a divindade de Jesus. Queridos, olha como Pedro faz a colocação daqueles que obtiveram a fé segundo a justiça de Deus. Pedro faz uma junção. E novamente, no grego ali, o que Pedro está querendo explicar para aqueles irmãos é que aquela fé que eles obtiveram, aquela fé que é preciosa, aquela fé que foi conquistada na justiça de Deus, ela foi conquistada na justiça de Deus e na justiça de Jesus. Olha só, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem pode conceder a justiça? Não sendo Deus? Ninguém. Só Deus. Então, se nessa justiça que nós obtivemos em Deus e no nosso Salvador Jesus Cristo, logo Jesus é Deus. Mais um aprendizado, mais um conhecimento na saudação. Jesus é Deus. Irmãos, veja que precioso. Veja que preciosa essa carta. Eu disse aos irmãos que o desejo do meu coração é que a gente caminhasse. Eu aprendi assim, né? E eu desejava que isso acontecesse, né? A gente estudar uma carta, um livro do Novo Testamento, e quando esse livro terminasse, a gente fosse para um livro do Antigo Testamento, né? Mas quando estava terminando 1 Pedro, eu falei, mas 2 Pedro, né? É uma continuidade, por assim dizer. Apesar que eu trouxe os irmãos, a diferença, né, da própria grafia, né, o próprio estilo, mas também de mensagem. Há uma diferença de mensagem muito grande, né? A primeira Pedro, ela falava do quê? Do sofrimento diante da perseguição. Já a 2 Pedro fala do conhecimento que combate as heresias. São coisas diferentes. Mas, queridos, Deus colocou no meu coração a gente continuar com o apóstolo Pedro aqui e meditar nessa segunda carta. Mas, queridos, nós estamos no primeiro versículo. Eu só vou ler para você, porque nós temos o segundo versículo para nós olharmos. Eu só vou ler para você a sequência. O versículo 3, tá? Nós veremos, permitindo o Senhor, semana que vem. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até aqui. Quanta coisa, irmãos? Quanta coisa? Para quê? Ah, pastor, para eu ficar intelectualmente edificado. Sim. Mas seu coração ser aquecido pela fé, virtude, fraternidade, conhecimento, piedade. Olha como Pedro trabalha esses termos. Essa carta vai se desenvolver explicando para nós como os cristãos vivem as promessas do Senhor. Não é tudo que eu disse a você, é uma carta, por assim dizer, apocalíptica, né? Vai falar dos eventos futuros. Olha que pedra preciosa. 3 capítulos. 3 capítulos. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não sei quanto tempo nós vamos caminhar de segunda-feira, mas eu peço ao Senhor que sejam tempos preciosos. Tempos de meditações profundas. Meditações que façam com que a gente amadureça na nossa fé, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para que a gente cresça. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Lembram de algumas expressões? Essa é uma característica de Pedro. A mesma expressão que ele repete na saudação da primeira carta. Graça e paz vos sejam aumentadas. Essa graça e essa paz seja cada dia praticada, vivida e concedida por Deus na vida de vocês. Graça essa
e vai nos conduzir ao pleno conhecimento de quem, queridos? De Deus. E isso é mais uma demonstração da bondade de Deus. Pela graça dele, nós conhecemos a Ele. Pela graça dele, nós conseguimos entender a Deus. Tem uma música, né, de um tempo atrás, né, que ela dizia que não se explicava a Deus. Não sei se você já ouviu essa música. É interessante o conceito, eu entendo, creio eu que na composição da música talvez queria dizer que não queria colocar Deus numa caixinha, né? Deus é maior do que isso. Pelo menos é isso que eu penso, se eu estiver errado, não sei, né? Mas penso que talvez o intuito da música é dizer que nós não podemos colocar Deus numa caixinha que a gente cria, porque Ele é muito maior do que isso. Por isso que dizia a música, ninguém explica Deus, né? Mas a palavra explica Deus. Jesus explica Deus. Jesus explica Deus. Qual é a expressão exata do ser de Deus? Quem é? Hebreus diz para nós que é Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Lembra quando os discípulos questionavam Jesus? Queremos conhecer a Deus. O que Jesus falava? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, essa é a revelação. É isso que Pedro está trazendo aos irmãos. Esse conhecimento de Deus é dado àqueles que obtiveram fé. Então, que essa graça seja multiplicada na igreja dele, entre os crentes, para conhecerem mais o Senhor, irmãos. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Quantas coisas nós sabemos? Às vezes nós falamos de soberania de Deus. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina verdadeira. Deus é soberano. Mas quando nós vivemos essa doutrina da soberania de Deus, quando os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos medos, nossas ansiedades, nós devemos entregar para Ele, porque Ele é soberano. Ele está no controle. Eu não só creio, como eu vivo essa verdade. Isso é conhecer mais a Deus. E a bênção disso, queridos, que nós lemos, nós buscamos, nós estudamos, nós queremos cada vez mais aprender, mas entender que isso só acontece porque é a graça de Deus agindo em nós. Sabe por que na nossa igreja aqui está sendo pregada a palavra? Por causa da graça de Deus. É por isso. Por causa da graça de Deus. Quero que você saiba, não há mérito do pastor Denis nem do pastor Kevin. Não há mérito. A graça. A manifestação da graça. Então, se você sai daqui da igreja edificado, agradeça a Deus pela graça dele manifesta na nossa igreja. Se você tem aprendido do Senhor, agradeça a Deus e fala: Senhor, eu sou grato por manifestando graça na nossa igreja. Lembra-se da nossa escola bíblica dominical que eu trouxe a você aquele perigo de brincar com a igreja? Não brinque, porque essa igreja é cuidada por Deus. Quem é o dono dessa igreja é Deus. Quem é o cabeça dessa igreja é Cristo. Então, queridos, quem está alimentando a nós é o Senhor. E isso é uma manifestação da graça. Graça no pleno conhecimento de Deus. Agora, novamente, na saudação há uma junção aí. Conhecimento de Deus e de Jesus, que é o nosso Senhor. Então, esses falsos mestres que estão querendo negar a doutrina fundamental como a soberania do nosso Senhor, eles precisam ser rechaçados. Não podemos dar ouvidos a essas doutrinas. Não podemos deixar isso acontecer. É interessante que o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, ele diz: amados, provai os espíritos. Não é qualquer coisa, irmãos. Cuidado. A falsa doutrina pode bater na sua porta, está chegando aos seus ouvidos, daqui a pouco ela começa a tomar o teu coração, seu pensamento que vai refletir nas suas atitudes estão sendo norteadas por falsas doutrinas. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Eu acho, além de ser irreverente, além de ser pecado, eu acho desonesto com você chegar aqui domingo após domingo e não pregar a palavra. Eu acho desonesto, além de ser irreverente, ser pecado. Porque o que vai nortear a sua vida é a verdade. O que vai nortear a sua vida é os princípios que você conhece.
adianta eu chegar aqui para você e dar uma palavrinha de autoajuda, lembrando que a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, né? Isso precisa ficar claro, né? Então assim, tem uma palavrinha para você de autoajuda, uma palavrinha que vai fazer você sorrir, né? Vai fazer você ficar alegrinho, e aquilo não alimentar você. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, você fala assim, olha, quem mesmo que o pastor pregou? Ah, o culto foi abençoado, até chorei, suei até. Aí não entendi nada que foi pregado, mas foi uma bênção. Como assim? O que vai alimentar você? O que vai fazer você diante de uma circunstância e falar assim, peraí, Deus me escolheu, Ele me deu a fé. Mediante a Cristo Jesus. Hoje eu sou justificado. Então eu tenho esse relacionamento com Deus. O que Deus está me ensinando com isso? Essa é a pergunta que o crente maduro faz. O que Deus está me ensinando com isso? Sendo coisas ruins e coisas boas. O que Deus está me ensinando com isso? Crentes imaturos, queridos, sofrem as circunstâncias. Mas isso eu entendo. É falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Né? A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se você conhece o errado, você pratica o errado. Olha o meu medo de pregar para você. Olha o meu medo de pregar. E automaticamente para mim também. Olha o meu medo e o meu temor de entender um princípio e chegar para você e falar assim, isso é a verdade. Graças a Deus, a base da sua fé não sou eu. Mas eu preciso ser fiel à pregação da palavra. Eu não sou um apóstolo. No conceito da palavra, sim, um mensageiro, né? Mas eu não sou um apóstolo, como era Pedro. Mas eu sou um pastor. Eu estou ministrando a palavra. E essa palavra, precisamos ter esse temor de entender que é a verdade. Irmãos, o meu desejo hoje é que você saia daqui entendendo assim. Eu preciso conhecer mais a Deus. As falsas doutrinas estão batendo diariamente na minha porta. Seja por que veículo ela vem. Mas como é que eu vou fazer com isso? Isso vai me causar dúvida? Isso vai me fazer achar que será que é verdade mesmo? Eu vou te dar um conselho. Vai para a palavra de Deus. Vai estudar. Vai orar. Vai pedir ao Senhor discernimento. Ele é o Deus de toda sabedoria. Ele concede sabedoria aos que pedem a Ele. Ele dá liberalmente. Tiago diz isso. Então peça ao Senhor. Não tome atitudes simplesmente pelas experiências que você teve na vida. Às vezes tem pessoas que tomam atitudes assim. Ah, eu fiz isso. O fulano fez isso. Ah, então por essa experiência eu tomo atitude pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso? O que Deus quer falar no meu coração com relação a isso? Onde na Bíblia, né, nós temos histórias que refletem a isso? O que Deus ordena? É mandamento do Senhor? São ordens de Deus para a minha vida? Então a primeira coisa, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Gostando não, porque eu sei que é verdade. Isso faz parte de Deus. Deus não é Deus de confusão, queridos. O que Deus está fazendo conosco, eu desejo que você agradeça a Deus é nos alimentar com a sua palavra. Domingo após domingo, quarta após quarta, reunião após reunião. Deus tem manifestado graça. A gente tem aprendido mais um pouco. Graça, tem aprendido mais um pouco. Graça, tem aprendido mais um pouco. O que é isso, queridos? Isso é ação de Deus na igreja. Isso é ação de Deus na igreja. Quando você ouvir esses movimentos aí, hoje houve um mover de Deus lá. Um mover de Deus. Qual mover de Deus? Um barulho alto? Uma música alta? Gritaria? Praticamente um histerismo coletivo? Muitas apresentações? Isso é mover de Deus? Mover de Deus é você sair confrontado e consolado pela palavra. Isso é mover de Deus. Mover de Deus é você enxergar a graça de Deus agindo na sua vida e dizer assim, eu preciso conhecer mais a Deus. Olha o que Deus está falando isso comigo. Eu preciso conhecer plenamente a Deus. Eu fico tomando decisão porque eu ouvi assim, eu sei assim, foi assim que eu aprendi. A tradição me diz isso. Peraí,
A tradição é boa, o tradicionalismo não. Mas por que nós fazemos o que fazemos? Vamos refletir. Crente pensa. Crente tem a mente de Cristo. Vamos viver mais perto do Senhor, Deus. E desfrutar desse conhecimento íntimo do nosso Deus. Deus nos dê a graça nessa caminhada de segunda-feira. Que a gente aprenda mais o Senhor, conheça mais o Senhor, para ter uma vida cristã que vibra com as coisas de Deus. Esse é o meu desejo para a minha vida, esse é o meu desejo para a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção de podermos conhecer o Senhor. Pai, que graça maravilhosa que o Senhor demonstra na nossa vida. A dia se revelar a nós. Pai, obrigado por essa mensagem, Deus. Obrigado por essa carta de 2 Pedro. Eu rogo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, conceda-nos entendimento em cada palavra, em cada versículo dessa carta, Senhor. Para que nós conheçamos mais o Senhor, para que nós vivamos mais na dependência do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós carecemos da Tua graça e do Teu poder agindo na nossa vida. Pai, obrigado. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque nós obtivemos essa fé que faz nos conhecer ao Senhor. Essa fé foi dada pelo Senhor, pela justiça que o Senhor aplicou mediante o Teu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Deus Filho. Nós te agradecemos por isso, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor haja em nossa vida cada dia, Senhor Deus, nos iluminando para o entendimento da Tua palavra. É assim que o Senhor se revela a nós. Nós queremos te conhecer cada dia mais, Senhor Deus. Queremos ter pleno conhecimento. O conhecimento profundo, completo e correto do Senhor. Ajuda-nos. Somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor tem agido, Senhor Deus, no nosso meio. Graças te damos, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.